Atos, capítulo 13, versículo 22. Vamos ver qual é a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã, neste dia dos pais. Uma palavra que certamente não se aplica só aos pais, mas às mulheres também, às crianças também, a todos nós, porque afinal de contas todos nós precisamos ter um coração nas mãos do nosso Pai Celestial. Atos capítulo 13, versículo 22. Essa foi a palavra que Deus colocou em meu coração para eu trazer para a igreja nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, bendito Pai, no nome do Senhor Jesus, lida foi a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, não cairá por terra, sem fazer toda a Tua vontade na vida daqueles que a ouvem. Eis o Teu povo aqui, Senhor, com o coração contrito em Tua presença, clamando por ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã, ó Deus, na unção do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, nós estamos aqui porque queremos ser edificados pela Tua palavra, Deus. Como homens, como mulheres, nesta manhã, nós queremos ouvir qual a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Fortalece-nos, Senhor. Ó Deus, nós te damos graças por este ajuntamento. Obrigado, Deus, porque na Tua soberania, o Senhor escolheu aqueles que estariam aqui para ouvir esta palavra. Não sabemos porquê, ó Deus, mas Tua graça esteve sobre nós em mais uma manhã. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos edificar, nos santificar, produzir consolo em nós e uma fé cada dia mais vibrante, forte em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o rei Davi foi chamado por Deus de um homem segundo o seu coração. E o que significa isso na prática? Ter um coração segundo a vontade de Deus. Nesse dia dos pais aqui, eu gostaria de trazer 4 características de um homem que vive segundo a vontade de Deus nessa vida. E como eu disse, é claro que essa palavra se aplica também para as mulheres também estão incluídas aqui, porque todos temos que ter um coração, uma vida segundo a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos de cara que ele não foi o modelo perfeito de servo de Deus. Não, ele pecou, ele matou, ele adulterou, mas ele se arrependeu profundamente do seu pecado em vida. E ele buscou restauração da sua vida diante de Deus, o que o levou a ser considerado como um homem segundo o seu coração. Então, nós já podemos dizer que um homem segundo o coração de Deus não é alguém perfeito. Não é. Porque em pecado, todas as pessoas descumprem os mandamentos da lei de Deus, ferem a sua santidade e não podem oferecer nada perfeito diante dele. Também, um homem segundo o coração de Deus, olhando para a vida do rei Davi, não é alguém que vive uma religião de aparência, porque muitos fariseus, nos dias de Jesus, viviam uma fé de aparência, eles eram aplaudidos pelos homens. Muitos consideravam perfeitos esses homens, mas Jesus os censurou duramente muitas vezes, chamando-os de hipócritas. E certamente um hipócrita não pode ser um homem segundo o coração de Deus. Ainda, um homem segundo o coração de Deus não é alguém engajado em causas sociais, não é um benfeitor da humanidade, alguém que se basta pelo seu próprio esforço em benefício do próximo, não. Um homem segundo o coração de Deus, ele não busca aplausos humanos, mas a aprovação de Deus. Ele não se revela no que ele faz, mas no que ele é por dentro. Veja, Davi era o mais simples, o menor de seus irmãos, o menos considerado por todos quando foi alcançado por Deus. Mas foi ele quem o Senhor escolheu, em razão do seu coração, do coração desse jovem estar nas mãos de Deus. E isso já começa a nos apontar características de um homem segundo o coração de Deus, de um homem e de uma mulher. Então, um homem segundo o coração de Deus, primeiro, ele precisa conhecer quem é o Deus verdadeiro.
E conhecer a Deus na Escritura é muito mais do que saber intelectualmente quem é Deus. É ter um relacionamento com esse Deus, um relacionamento diário, por meio de uma vida de oração, palavra, comunhão com a igreja, um desejo de expressar a sua fé, aquela fé que arde em seu coração, servindo a Deus em sua casa, no mundo, buscando santidade pessoal na luta diária contra o pecado. E a partir então desta vida com Deus, deste conhecimento de Deus, 4 coisas esse homem precisa ter. Primeira coisa, ele precisa ser sensível à vontade de Deus em seus caminhos, sobretudo diante dos seus pecados diários. Ele tem que ser sensível a isso quando ele tropeça na vida com Deus. Em segundo lugar, ele precisa ter a humildade de se arrepender de seus erros e pedir perdão. Em terceiro lugar, ele precisa aceitar as consequências de suas escolhas pecaminosas, não transferindo responsabilidade, inclusive culpando Deus muitas vezes. E em quarto lugar, esse homem precisa ter resiliência para se levantar após uma queda e prosseguir, continuar a buscar, obedecer e a servir a Deus em um novo dia. Olhando para a vida de Davi, meus irmãos, a gente aprende que um homem segundo o coração de Deus precisa olhar para Jesus e imitá-lo em seu estilo de vida. Todos nós, homens e mulheres, nós somos chamados para refletir em nossas vidas o caráter de Cristo. Davi, mesmo com muitas falhas, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque tinha sensibilidade espiritual para sentenciar contra si: eu pequei contra ti, Senhor. Arrependido, ele pedia perdão a Deus, ele aceitava a justiça de Deus, permitindo que ele colhesse os frutos amargos de suas escolhas. E por fim, Davi tinha resiliência para se levantar após cada queda e voltar a buscar servir a Deus em obediência em um novo dia. Então, olhando para o episódio aqui, eu vou destacar um episódio na vida de Davi. O episódio é aquele do adultério de Davi com Batseba. Está lá registrado em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Depois você leia com calma esses 2 capítulos de 2 Samuel, capítulo 11. Eu quero olhar para esse momento difícil na vida desse homem e eu quero extrair 4 lições que nos revelam por que Davi, mesmo tendo errado tanto em seus dias, como foi nesse caso aqui, por quê? Ainda assim, ele foi tido por Deus como um homem segundo o seu coração. Em primeiro lugar, olhando para esse episódio difícil na vida do rei Davi, que foi chamado lá em Atos 13, 22 como um homem segundo o coração de Deus, olhando para esse episódio, eu vejo que Davi, ele demonstra sensibilidade espiritual diante dos seus pecados. Ele demonstrou sensibilidade espiritual diante de seus pecados. Davi, ele tinha o coração sensível, não endurecido pelo pecado. Ele sabia das suas falhas. No Salmo 51, 4, o Salmo 51 foi composto por Davi justamente no contexto do adultério que ele teve com essa mulher, com Batseba. E olha o que ele diz no Salmo 51, versículo 4. Pequei contra ti. Pequei contra ti. Um homem segundo o coração de Deus é aquele que reconhece quando errou, quando pecou, quando se afastou de Deus em sua vida, seguindo, dando aso aos seus próprios caminhos. Ele tem ouvidos sensíveis, espirituais, para ouvir a repreensão franca. Ele não é arrogante do tipo assim: você não sabe o que diz, você não sabe o que fala, você é pior do que eu. Ou então, ele não justifica o seu erro dizendo: isso não foi culpa minha. Nada disso. Davi adulterou e matou, e ele sabia disso. Ele sabia exatamente o que ele havia feito. Como eu disse, nesse contexto desse adultério terrível, da morte do marido de Batseba, ele compôs 2 salmos se derramando diante de Deus: os salmos 32 e 51. Ao compor esses salmos aí, Davi deu prova de que, em vez de se afastar de Deus, justificando o seu pecado, não, ele, arrependido, buscou a presença de Deus e se derramou diante dele. E a pergunta para nós, nesta manhã, meus irmãos, é: você é sensível aos seus pecados diários? Ou você os ignora, justificando o seu pecado? Será que quando você peca, você tem sensibilidade de alma? O Espírito Santo acusa a tua consciência de que você pecou,
de que você fez algo que quebrou a lei de Deus? Um homem segundo o coração de Deus é aquele que não nega o seu pecado, os seus defeitos de caráter. Ele não os joga para baixo do tapete, mas ele os reconhece e se volta para Deus buscando reparação, sensibilidade diante do pecado. Essa é a primeira característica de alguém que tem um coração segundo a vontade de Deus. Não dá para ignorar isso. Mas em segundo lugar, um homem que tem o coração segundo a vontade de Deus, é aquele que tem humildade, justamente para se arrepender dos seus erros e pedir perdão. Confrontado pelo profeta Natã, lá naquele contexto do adultério, Davi, ele reconheceu o seu pecado. Lá em 2 Samuel 12:13, ele diz: pequei contra o Senhor. E reconhecido o pecado, arrependido, ele pediu perdão a Deus, na certeza de que esse pecado estava perdoado por Deus. No Salmo 32:5, ele diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Agora, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja, irmãos, um homem segundo o coração de Deus, diante dos seus erros, ele se volta para Deus arrependido, pedindo perdão, na certeza de que ele será perdoado. Olha o que diz o profeta Natã para Davi, lá em 2 Samuel 12:13. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi sabia que ele podia contar com Deus, no meio daquela situação difícil, pecaminosa. Deus disse: o teu pecado está perdoado, você não morrerá. Meus irmãos, quanto consolo há em saber que diante de toda a nossa imperfeição, há esperança para nós pecadores. Quando erramos, quando tropeçamos, Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. É por isso que o nome dele é Jesus Salvador. Está lá em Mateus 1:21. Quiseram dar outro nome para Jesus. O anjo disse: não. O filho que vai nascer se chamará Jesus. Por quê? Porque ele perdoará os pecados do seu povo. Deus prometeu que se confessássemos os nossos pecados a ele, ele seria fiel e justo em nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá 1 João 1:9. Portanto, um homem segundo o coração de Deus, ele sabe que pelo sangue de Jesus, ele já foi perdoado de todos os seus pecados. Davi sabia disso naquele contexto pecaminoso. Ele poderia se achegar a Deus em oração, reconhecendo os seus erros e os seus pecados e clamando o perdão. Leia depois os Salmos 32 e 51, ele faz isso, escancaradamente diante de Deus. Davi era o rei, meus irmãos. Ele poderia muito bem se arvorar em sua posição, em seu poder, para fugir do seu pecado. Mas ele não foi arrogante diante das suas faltas. Ele não se escondeu diante dos seus erros. Ele não culpou outras pessoas. Ele não fugiu da presença de Deus. Ele correu para Deus, reconhecendo o seu pecado, sabendo que nas mãos de Deus havia misericórdia diante de toda a sua pequenez. Olha o que ele fez, que coisa terrível ele cometeu naquele momento. Mas ele buscou a Deus. Ele não fugiu para outros caminhos. Ele não fugiu do seu próprio coração, para a sua própria justiça, para a sua posição social, para quem ele era em si. Não, ele fugiu para os braços do Senhor, sabendo que ele seria perdoado, que havia perdão suficiente para o seu problema nas mãos de Deus. Então, um homem segundo o coração de Deus, que faz a vontade de Deus, não é um homem que não peca, é um homem que peca, se arrepende e se volta para Deus buscando o perdão. Mas em terceiro lugar, quando olhamos para esse episódio pecaminoso na vida do rei Davi, nós podemos dizer que um homem segundo o coração de Deus é aquele que aceita as consequências de suas escolhas pecaminosas. Ele suporta o dano, ele não transfere responsabilidade, inclusive culpando Deus. Meus irmãos, isso é muito comum em igrejas. Quantas pessoas ficam contrariadas por algum motivo dentro da igreja e saem chutando todo mundo, inclusive culpando Deus, e nunca mais pisam em uma igreja, nunca mais querem compromisso com uma igreja. Veja, Deus perdoou Davi do seu pecado, mas ele precisou arcar com as consequências do seu pecado, porque o pecado foi de Davi.
O pecado não foi de Deus. O pecado é sempre dos homens. Olha que interessante, a gente lê ali em 2 Samuel 12:14, que nos mostra isso. Davi pecou, ele foi perdoado, mas ele precisou arcar com as consequências do pecado. Lá em 2 Samuel 12:14, a gente lê assim, Natã falando para Davi, da parte de Deus. Mas, posto que com este pecado escandaloso no meio do povo, deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Davi era o rei de Israel. Ele tinha um testemunho para dar diante de outras nações que não conheciam esse Deus. E as nações inimigas, os gentios, eles ficaram sabendo disso. E muitos estavam pensando o seguinte: que Deus é esse? Esse Deus que Davi diz que é o Deus verdadeiro, esse Deus que nós temos visto dar tantas vitórias ao rei Davi, ao povo de Israel, esse Deus que tem subjugado pelo seu poder tantas nações, esse Deus permite que o servo dele pratique essa atrocidade? Adulterou, mandou matar o marido da mulher e nada vai acontecer com esse servo de Deus? Que Deus é esse? Até as divindades pagãs não permitiam um pecado, uma atrocidade tamanha como essa. Então Deus iria passar a mão sobre a cabeça de Davi? É isso que Natã disse para ele: olha, você com o teu pecado deu oportunidade para que o nome do teu Deus fosse blasfemado pelas demais nações. Então, Davi, você vai arcar com as consequências do teu pecado, porque Deus vai justiçar a sua santidade nisso. Porque a santidade do nome de Deus não pode ser batida, não pode ser jogada por terra por conta do teu pecado. E quando os crentes dando testemunho terrível do seu Deus diante de pessoas que não conhecem, isso pode acontecer na vida de muitos servos, que um dia foram muito fiéis na casa do Senhor, e por conta de pecados de homens, saíram falando mal da igreja por aí, não querem mais compromisso com a igreja por aí, estão dando oportunidade para que incrédulos blasfemem do nome de Deus, lancem a credibilidade da igreja na lama, por conta do testemunho desses servos, que em algum momento vão colher as consequências dos seus atos. Isso é sério demais, irmãos. Ter compromisso com a igreja de Cristo não é qualquer coisa. Testemunhar de um compromisso com a igreja de Cristo verdadeira não é qualquer coisa. É o nome de Deus que está sendo visto na vida, nesta vida. O que aconteceu com Davi? A criança morreu. E mais, a família de Davi experimentou tormento e desunião até o final dos seus dias. Absalão, o próprio filho, tentou usurpar o trono do pai. Absalão matou seu meio-irmão Aminon por conta de a sua irmã. As mulheres de Davi foram possuídas, abusadas em plena praça pública por Absalão, seu filho. Veja o que aconteceu por conta disso na história, na família do rei Davi. Porque o pecado não pode ficar sem punição, irmãos. E diante de tudo isso, o incrível aqui, o que mostra um homem que tem o coração nas mãos de Deus, diante das ofensas que recebe, diante dos pecados que pratica, Davi não se voltou contra Deus, não. Ele aceitou as consequências do seu pecado, no adultério com Batseba, na morte, tramando a morte do seu marido, dando vazão para que o nome de Deus fosse blasfemado diante dos gentios. Ele aceitou as consequências do seu pecado. Isso nos mostra que um homem segundo o coração de Deus, ele é maduro na fé, para suportar a dor causada pelo seu pecado. Ele não se volta contra a justiça de Deus sobre sua vida. Ele não culpa terceiros, ele não culpa a igreja, ele não culpa a circunstância, ele não culpa a política, ele não culpa os homens, mas ele aceita a punição e ele dá glórias a Deus. Olha o que ele diz no Salmo 51:4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Agora, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Percebe aí? Ele aceitando a justiça de Deus, o que Deus iria fazer contra a vida dele.
de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Meus irmãos, pensando nisso aqui, eu me lembrei de que a psicologia secular, ela diz que as pessoas não são responsáveis por suas faltas, por suas falhas. Elas são vítimas, transferindo a responsabilidade de suas mazelas para tudo ao seu redor, aliviando a culpa dos seus clientes, de suas consciências, no afã de tratar os seus tormentos. Mas isso é como buscar tratar a cura de um câncer com aspirina. Pode aliviar a dor momentânea, mas não tratar a causa da dor, não tratar a causa da doença. Deus nos diz que todos pecaram e estão carentes da sua glória. São incapazes de, por si só, resolverem seu maior problema, que é a sua falta de comunhão com Deus, o que produz toda sorte de males na vida humana. Nesse sentido, meus irmãos, o homem é sim responsável por suas faltas diante de Deus. E saber disso é o melhor modo de buscar a cura verdadeira. Porque, justamente, ciente da sua incapacidade moral e espiritual diante de Deus e do próximo, ele pode descansar em Cristo, que já pagou o preço na cruz de todos os seus pecados, para que ele desfrutasse de paz com Deus, paz consigo e paz com o seu semelhante. Então, em vez de culpar as pessoas ao teu redor pelos teus deslizes, um homem segundo o coração de Deus, maduro na fé, ele assume a sua culpa. Ele se volta para Cristo, na certeza de encontrar perdão e força para prosseguir. Uma terceira característica de um homem segundo o coração de Deus, que vai viver para fazer a sua vontade, mesmo tropeçando tantas vezes na sua vida. Ele não transfere responsabilidade para outras pessoas. Diante do pecado, diante de ofensas que recebe, ele se volta para Deus. Ele busca a Deus. Ele confia em Deus. Ele sabe que, diante de um problema, a responsabilidade nunca é somente do outro, porque em pecado ele não pode oferecer nada perfeito em sua vida. Isso é maturidade espiritual na fé. Isso é conhecimento da tua natureza em pecado. Se você foi ofendido, tem participação tua em algum grau, ainda que mínimo ali. Se você foi ofendido, pelo menos, para dizer o mínimo, a você cabe um perdão. Por quê? Porque você foi perdoado por Deus de todos os seus pecados, quando você nada podia dar a Ele. E se Deus, por graça, perdoou a tua imperfeição, como é que você pode não perdoar quem te ofende? Não há base. Um homem maduro, que tem o coração nas mãos de Deus, ele sabe quanto ele é imperfeito. Então ele tolera as faltas contra ele. Ele estende a mão para perdoar. Ele trabalha para que haja o perdão. Ele não se afasta de Deus. Ele não se afasta da comunhão com Deus. Olha Davi. Olha o que fez Davi, gente. A gente não entende bem. O que naquela posição dele ele fez? Ele adulterou. Ele armou para matar o marido da mulher. Foi um pecado gravíssimo. Mas o coração de Davi nunca saiu das mãos de Deus. E ele sabia que ele podia se voltar para Deus, que havia misericórdia da parte de Deus. Ele não se voltaria contra o reino de Deus, contra a igreja, contra Israel naqueles dias. Ele não se voltaria contra ninguém, senão contra o seu próprio coração caído. Os Salmos 32 e 51 dão testemunho de como aquele homem se arrependeu no pó da terra, do que ele fez. Deus estava com a vida dele, levando-o ao arrependimento. Essa terceira característica de um homem segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, ele não transfere responsabilidade do seu pecado, da sua insuficiência, não. Ele assume isso. E, em quarto lugar, um homem segundo o coração de Deus, olhando para esse episódio de Davi, ele tem resiliência para se levantar após a queda. Ele não chuta tudo e vai embora, desistindo de tudo. Não, ele tem resiliência para se levantar, buscar prosseguir em uma vida de obediência e serviço a Deus em um novo dia. Davi, mesmo pecador, fraquinho de dar dó, tinha o coração disposto a fazer a vontade de Deus. Isso estava lá no coração dele. A ponto de, em Atos 13, 22, o texto inicial que lemos,
Olha o que Deus diz de Davi. É Deus dizendo de Davi: que fará toda a minha vontade. Deus está dizendo desse homem, Davi, que foi levantado no lugar do rei Saul, um rei iníquo. Deus diz: ele tem o coração segundo a minha vontade, e por isso ele fará toda a minha vontade. Agora eu te pergunto: algum homem pode fazer toda a vontade de Deus? Não. Então, irmãos, é claro que essa declaração do Senhor de que Davi fará toda a sua vontade, é claro que não significa que Davi cumpriu exatamente em seus dias tudo que Deus pediu a ele, mas diante da palavra do Senhor que ele conhecia, Davi lutava contra a sua natureza débil, caída em pecado, para buscar obedecer a esse Deus, mesmo diante de suas faltas. Esse é o pulo do gato, esse é o ponto. Ele sabia da sua incapacidade, mas ele não desistiu, nem de lutar contra o seu pecado, nem de acreditar que Deus superaria a sua iniquidade, para que a sua vontade fosse cumprida em Davi, como seu instrumento, um instrumento falho como nós, fraquinhos de dar dó, mas que nas mãos de Deus é poderoso demais, quando não desiste, quando continua a caminhada mesmo diante das falhas. Irmãos, Davi, isso aqui é importante, já é até uma aplicação do texto para nós. Davi não esperou ser perfeito, ou se sentir bem para servir a Deus em seus dias. Não, ele enfrentou sua fraqueza moral e espiritual, buscando servir a Deus em obediência todos os dias. E por que isso aqui é importante? Quantos homens e mulheres eu encontro pelo caminho, aqui mesmo na nossa igreja, que já me disseram que quando se sentirem melhores, quando se sentirem mais aprovados por Deus em suas vidas, então eles vão assumir um compromisso com a igreja. Eu digo para eles: meu filho, minha filha, meu querido, se você esperar se sentir bem, ou mais preparado para servir a Deus, buscar a Deus, você nunca vai fazer isso. Nunca. É justamente o inverso, meu irmão. O pecado nos engana o tempo todo. É justamente o inverso. Você precisa assumir um compromisso com Cristo, com a sua igreja, com o seu povo, fraquinho mesmo como você é, para que Deus te dê força na comunhão com o Filho dele, e no poder, na unção do Espírito, que você vai ganhar na comunhão do povo, sendo edificado pela pregação da palavra dele, na reunião de oração, no estudo da palavra dele. É aqui, você, fraquinho de dar dó, é aqui que Deus vai te fortalecer. Não na tua casa, esperando ser alguém melhor para servir a Deus. Não, isso aí é artimanha do diabo, para te afastar de Deus e do povo dele, da palavra dele, para te fechar em você, para que você nunca seja despertado na tua consciência e no teu coração, pela palavra de Deus aplicada pelo Espírito, que aqui você vai ter. Que coisa impressionante. Davi, meus irmãos, ele não foi perfeito em si, e Deus sabia disso, e não exigiu dele perfeição, do contrário, não o teria usado para cumprir a sua vontade. Ai, se Deus estivesse esperando perfeição de Davi para usá-lo. Davi usou na imperfeição dele. Deus chamou Davi de homem segundo o seu coração, porque o coração de Davi, o coração é a sua índole mais profunda, a sua disposição em buscar obedecê-lo e servi-lo, mesmo diante de suas falhas, estava nesse homem. Era uma índole de disposição em buscar obedecê-lo e não de resistir a ele. Entenderam isso? Que coisa impressionante isso. Deus, irmãos, não vê a aparência, Deus julga o coração, a índole. 1 Samuel 16:7, a disposição interna de cada um em servi-lo. Há muita gente no mundo que diz conhecer e servir a Deus, mas sustenta uma fé que não resiste às tentações, às aflições, aos desafios de pessoas imperfeitas, às vezes do teu lado na igreja. Não resiste. É uma fé que se perde rapidamente diante da dor, diante de frustrações, diante de decepções da vida, com homens. Na verdade, quando eu olho para esse tipo de fé, essa é uma fé de conveniência. Enquanto a vida está boa,
Enquanto as pessoas me agradam, enquanto a doutrina fala aquilo que eu penso, bom, eu sirvo a Deus. Quando eu naufrago no mar das decepções, das frustrações, a minha fé, também se perde. É uma fé de conveniência. E eu pergunto, onde sempre esteve o coração deste religioso? Nas bênçãos recebidas de Deus, não no Deus que abençoava. Do contrário, mesmo diante de muitas decepções, essa fé o teria mantido firme a prosseguir, seguindo com Cristo, buscando a Cristo. Não em casa, sozinho, isolado, desigrejado, mas na comunhão, no local onde Deus vai edificar a tua fé, justamente quando você é desafiado pela imperfeição do teu irmão, porque Deus usa problemas, Deus usa até os pecados de outras pessoas para habilitar a tua fé. Irmão, se você ora para Deus tirar a mentira da tua vida, como é que Deus vai fazer isso? Como é que você acha que Deus vai fazer isso? Deus vai usar situações de mentira para você ter que dizer a verdade. Se você ora para Deus tirar a desonestidade da tua vida, como é que você acha que Deus vai fazer isso? Você acha que vai cair a honestidade de mão beijada na tua mão? De jeito nenhum. Deus vai usar situações e pessoas desonestas na tua vida para você, no poder do Espírito Santo dele, ter que empreender uma vida de honestidade. Que ambiente é mais saudável para isso do que a igreja? Onde Deus, pelo Espírito Santo, abre os olhos de pessoas para o seu pecado. Hoje eu sei quando eu minto, quando eu sou desonesto, quando eu estou desanimado na vida espiritual, não quero nada para a igreja. Quantas pessoas deixaram de vir na igreja hoje? Às vezes porque deram ouvidos ao quê? Ao desânimo, à apatia espiritual. Ah não, dia dos pais, eu vou ficar em casa. Louvado seja Deus por aqueles que Deus trouxe. É uma oportunidade que Deus, pela unção do Espírito, está trabalhando a tua vida, o teu pecado. E Ele vai usar você na vida do teu marido, na vida do teu filho, na vida do teu colega de trabalho. Ele vai te usar de algum momento. Esse é um momento prestigioso, glorioso na minha e na sua vida. Deus está nos preparando mais para a luta contra o nosso pecado e nos habilitando para ser instrumentos na vida de outros que talvez não tenham esse compromisso maduro ainda com Deus. Percebe isso? Davi sabia disso, irmãos. Davi desejava obedecer a Deus em tudo. E mesmo quando falhou, pecou feio, escorregou na casca da banana, ele não justificou o erro. Ele não culpou ninguém, que não a si mesmo. Como nós precisamos disso para caminharmos com Cristo. Enquanto você justificar a tua ausência na igreja, olhando para outras pessoas, olhando para uma denominação, olhando para isso, olhando para aquilo, e não olhar para você, enquanto você fizer isso, você está manifestando uma fé imatura. Não importa a grandeza da tua sabedoria intelectual, espiritualmente, você está pequenininho de dar dó. Davi não fez isso, meus irmãos. Ele não justificou o seu pecado. Ele se arrependeu. Ele olhou para si. Ele confessou a Deus o seu pecado. Ele sabia que havia restauração e misericórdia nas mãos de Deus. Ele aceitou as consequências das suas escolhas. Seu filho morreu, o primeiro filho que ele teve com a mulher. Sua família foi tumultuada depois, um irmão contra o outro. Um filho abusando das mulheres e concubinas de Davi em praça pública. Mas ele seguiu em frente, confiando em Deus. Ele não largou o reino. Ele não culpou Batseba. O que essa mulher veio fazer aqui para eu olhar ela tomando banho, nua, na frente do palácio? Ele não culpou a mulher. E Urias, então, que tinha que estar com a mulher dele e não ter ido para a guerra, ele não culpou Urias. E esse local onde fizeram para as mulheres se banhar, é tão próximo aqui desse jardim onde eu venho passear. Eu não tive escolha, essa mulher é muito bonita, nada disso. Ele o culpou, ele se culpou. E ele voltou para Deus, o seu Deus, e ele continuou servindo. Ele não abandonou tudo. Como isso é importante, irmãos? Porque nós temos tantas oportunidades para, diante de decepções dentro da igreja, chutar todas essas coisas e ir embora. Seja membro, seja líder, seja quem for. Mas Deus, pelo seu poder, nos mantém aqui.
quando o Espírito Santo opera em nós, nossa fé vai ficando embrutecida, no sentido de ela fica forte diante do pecado, e nada nos afasta da comunhão. O nosso prazer é ouvir a pregação, é orar, é buscar a Deus, é ser consolado pelo Espírito com promessas de uma vida eterna, uma vida que está muito além da imperfeição que vivemos aqui, do abandono de pessoas, da falta de amor, da falta de fé, da falta de compromisso, da falta de dinheiro, da falta de saúde. Há uma vida onde isso vai ficar tudo para trás. E o Espírito tem nos dado essa fé madura pela graça de Deus. A gente pode concluir e aplicar. Nós já fizemos muitas aplicações, mas vamos fazer mais algumas aqui, de maneira mais específica e direta, a partir desse episódio na vida de Davi. De que mesmo vivendo tudo isso, foi chamado por Deus como um homem que tinha uma vontade segundo a sua, que tinha um coração segundo a sua vontade. Davi, um homem segundo o meu coração. Isso nos desafia, não é? Eu podia pegar José do Egito, podia pegar tantos personagens da Bíblia, mas ele pegou justamente alguém que demonstrou um erro grande, que ficou registrado na Escritura. Isso não foi à toa, meus irmãos. Não foi à toa. Foi para Deus mostrar para mim e para você a esperança que há quando cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando nossa vida está na mão de Cristo. Porque nós somos igual a Davi do ponto de vista pecaminoso. Se nós não adulteramos e matamos alguém, nós cometemos outros pecados. Mas nas mãos de Cristo, há esperança para todos nós de restauração diante do pecado o tempo todo. O tempo todo. Então olha só, um homem segundo o coração de Deus, primeiro, é sensível à vontade de Deus em seus caminhos. Sobretudo diante de seus pecados. Ele sabe quando ele peca. Em segundo lugar, ele tem humildade de se arrepender dos seus erros e pedir perdão, porque ele sabe que há misericórdia e perdão e graça nas mãos de Deus. Em terceiro lugar, ele aceita as consequências das suas escolhas pecaminosas. Ele é maduro, ele não transfere isso para o mundo todo, inclusive culpando Deus muitas vezes. E por fim, esse homem, essa mulher, tem resiliência para se levantar após uma queda. Não fica como um bebê chorão, esbuchando, se estribuchando no chão. Ó vida, ó azar, olha o que fizeram comigo. Nada disso. Ele tem resiliência. Ele se levanta e ele prossegue, buscando obedecer e servir a Deus em sua casa, no mundo, em um novo dia. E que lições tiramos então disso aqui? Primeira delas, como cristão, meu amado irmão, você sabe quando você peca. Você sabe. Eu sei. E a pergunta aqui é, olhando para Davi, qual a sua reação? Como você tem tratado o teu pecado no dia a dia? Você reconhece o erro e se volta para Deus arrependido, sabendo que há graça, perdão e misericórdia em suas mãos? Ou você o ignora, buscando justificar o teu pecado? Um homem segundo o coração de Deus tem sensibilidade espiritual. Sabe aquela sensibilidade? Você sabe quando você errou, quando você pecou. Você nunca ignora o pecado. Por quê? Porque como um homem segundo o coração de Deus, você sabe que esse teu pecado já foi perdoado pela cruz do teu Senhor. O pecado não te ameaça, ele não te impressiona, ele não te bota medo, ele não te destrói, ele não te joga na lama. Você sabe que em Cristo, Deus perdoou esse pecado na cruz. Há um episódio, que estou me lembrando agora, na vida de Martinho Lutero. Diz que Martinho Lutero ele tinha lá um cômodo onde ele escrevia as suas devocionais, os seus comentários da Escritura, enfim, onde ele meditava na Escritura. E aqueles dias não tinha caneta Bic, né, irmãos? Tinha um tinteiro e eles escreviam com pena, né? E outros objetos, mas tinha a pena e um tinteiro. E um dia ele pecou e o diabo veio, falar para ele: Lutero, você fez isso, você pecou, você desobedeceu a Deus. E ele foi se enchendo, e diz que você vai visitar a casa de Lutero na Alemanha, tem a parede lá do cômodo, com a tinta ainda, onde ele jogou o tinteiro. Diz que em determinado momento ele pegou o tinteiro e lançou na parede. E ele disse assim: Satanás, eu pequei mesmo, e eu pequei de outras formas ainda que você nem sabe. Mas sabe o que você não sabe? Sabe o que você não aceita, o diabo? Que o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado.
É isso, irmãos. Um homem maduro que tem o coração na mão de Deus, ele peca, ele erra, mas ele sabe disso. Ele não deixa o pecado o amedrontar ou lançar por terra. Não. Destruir a sua fé. Não. Ele sabe que o sangue de Jesus perdoou todo o pecado, inclusive o pecado que ele cometeu. Davi sabia disso. Ele tinha sensibilidade espiritual do seu pecado. Ele sabia que o sangue de Jesus, ali naqueles dias, a promessa da vinda de Jesus, a promessa messiânica, havia purificado, inclusive daquele pecado terrível. Então ele pôde compor os Salmos 32 e 51, se derramando diante de Deus, revelando em primeiro lugar o seu pecado. Mas em segundo lugar, como cristão, diante do pecado, você busca Deus em oração após pecar e pede perdão? Isso é importante, porque é importante, irmãos, a gente ter a sensibilidade para notar o pecado e, havendo possibilidade, imediatamente, em oração, ali onde você está, elevar a mente a Deus e pedir perdão. Ah, irmãos, isso faz uma diferença quando você dá o nome para o pecado. Não há problema, às vezes, você fazer uma oração geral: Senhor, perdoa todos os meus pecados do dia. Mas, sendo possível, dê nome ao pecado. Preste atenção e ore depois que você pecar. Dê o nome a Ele, porque o Espírito Santo, Ele vai cada dia mais te constrangendo por aquele pecado, e você vai, até que de modo inconsciente, abandonando, lutando. Você não quer mais mentir, você não quer mais ser fofoqueiro, mexeriqueiro, você não quer mais ser isso, você não quer mais cometer aquele pecado. É assim que Deus vai tirando determinados pecados difíceis na luta da nossa vida. Pecou, dê nome ao pecado. No Salmo 32, 51, Davi diz, ele deixa subentendido ali: o problema foi aquele pecado, com Batseba, a morte do marido, a blasfema do nome de Deus diante das nações. É preciso confessar o pecado, irmãos. Um homem segundo o coração de Deus não ignora o pecado, mas o reconhece. Pede perdão a Deus em oração, na certeza, novamente, de que esse pecado já foi perdoado por Cristo na cruz. Ele não deve mais nada a Deus por esse pecado. Se a vida dele está nas mãos de Jesus Cristo, a culpa desse pecado não será lançada por Deus no dia do juízo sobre suas costas, porque já o foi em Cristo Jesus. Quanto consolo, quanta libertação isso traz. Mentiu, pecou, fez isso, fez aquilo. Senhor, tem misericórdia de mim, em nome de Jesus. Me ajuda, Deus. Eu não quero mais pecar, eu não quero mais cometer esse pecado. Fui desonesto novamente, me desobedeci meus pais novamente, comecei o que eu não podia cobiçar novamente, meus olhos foram atrás daquilo que eu não poderia ir novamente. Confesse a Deus em oração, na certeza de que isso já foi perdoado. Em terceiro lugar, como cristão, após pecar, reconhecer o pecado em oração e pedir perdão, como é que você lida com as consequências do teu pecado? Você sofre o dano ou você busca contornar a situação cometendo mais pecados? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Cuidado! Como é que você lida com as consequências do teu pecado? Um homem segundo o coração de Deus sofre o dano calado, sem culpar Deus nem o próximo por seus erros, confiando que ele será amparado pelo Senhor nessa situação difícil. E Deus não vai permitir que ele seja destruído. Pelo contrário, Deus vai tratá-lo por meio dessa situação. Todo pecado é uma oportunidade para Deus tratar, para Deus nos tratar. Um homem segundo o coração de Deus, ele não justifica o seu pecado pecando novamente. Ele não contorna o seu pecado, ele não lança o seu pecado para baixo do tapete, cometendo outro pecado. Então imagine um empresário que sonegou determinado mês porque ficou difícil a situação. Ele sonegou. Veja, para tratar esse pecado, ele não vai cometer um outro pecado. Eu vou chamar um profissional para me ajudar a esconder essa sonegação do governo. Ele não vai. Ele vai se derramar na presença de Deus. Ele vai confiar que Deus vai ajudá-lo a contornar aquela situação de alguma forma. Ele vai confiar em Deus. Ele vai pagar o preço. Ele vai suportar o dano. Imagina. Então, vamos imaginar no adultério. Um cristão que deslizou, que enfraqueceu na fé, que se afastou da comunhão. Deus então
permitiu e ele adulterou, e desse adultério nasceu um filho, e agora, o que ele faz com essa criança? Abandona? Um homem segundo o coração de Deus vai assumir o seu dano. Você vai ter que cuidar dessa criança agora, que foi concebida no meio do pecado. Você vai tratar dessa criança. Ela não teve culpa do teu pecado. Não é isso? Você vai ter que cuidar. Você vai ter que assumir responsabilidade agora diante disso. Você vai cuidar. Veja, esse homem, se ele era um escolhido do Senhor, era um eleito, ele não perdeu a salvação. Deus permitiu que ele fosse atrás do seu pecado. Deus está curando ele. Ele vai colher frutos amargos agora, na vida com a sua esposa, que uma mulher muito melhor do que ele, que as mulheres são melhores do que nós, provavelmente vai perdoá-lo, vai abraçá-lo para que haja restauração do relacionamento. Agora você vai cuidar disso aí que você fez. Você vai assumir esse dano. Você não vai abandonar essa criança, não. Não vai crescer sem pai por aí, não. É apenas um exemplo. É apenas um exemplo. Davi, nos dias dele, ele tentou fazer isso, né? Ele mandou matar o marido, estava grávida da Batseba. Eu vou casar com ela. Vou assumir essa culpa agora. Num certo sentido, ele assumiu o cuidado com a criança. Mas Deus tinha outros planos. Esse primeiro filho morreu por conta do pecado. Mas e depois, quem nasceu de Davi com Batseba? O rei Salomão. Veja, irmãos, Salomão veio do relacionamento de Davi com Batseba. Isso é ou não é chocante? Essa mulher podia ser desprezada, deixada de lado. Deus trabalhou tudo, orquestrou tudo, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Mas saber lá o que Deus vai fazer com um filho concebido em adultério? Ninguém sabe. Pode ser o novo Einstein, alguém que vai trazer a cura do câncer de vez. Nós não sabemos. O que nós sabemos é a consequência do pecado. Frutos amargos que damos em razão do pecado em nossa vida não podem ser deixados de lado. Tem que ser assumido por nós, como Davi assumiu em seus dias. Nós temos que assumir. Um homem segundo o coração de Deus, ele sofre o dano do pecado, ele assume as consequências do pecado, ele não se volta contra Deus, ele não se volta contra o próximo, ele sabe que pecou. Se ele se volta para Deus, é para pedir a misericórdia de Deus, sabendo que há perdão. E por fim, como cristão, após pecar, reconhecer o pecado, pedir perdão em oração, sofrer as justas consequências do pecado, você tem resiliência para se levantar e se esforçar para obedecer mais a Deus, ou você fica estirado no chão se lamentando? Um homem segundo o coração de Deus busca aprender, se fortalecer com os seus erros, em vez de ser vencido por eles. Diante dos erros, irmãos, você tem duas opções. Ou você se rende a eles, em uma vida de murmuração sem fim, lamentação sem fim, ou você usa essa oportunidade para crescer ainda mais na fé, para se fortalecer ainda mais. Cada pecado é tratado por Deus, é uma oportunidade fornecida para a tua fé ficar mais forte, fazendo com que você peque cada dia menos. O homem segundo o coração de Deus, segundo Eclesiastes 12, 13, finalzinho do livro já, né? Salomão está bem velhinho quando escreve esse livro. Ele olha para trás e ele conclui o seguinte: esse homem não é alguém perfeito em si mesmo. Ele está olhando para ele errou tanto, né? Teve 1000 mulheres, para dizer o mínimo. Ele errou tanto também, mas o homem, segundo ele, vindo da parte de Deus para o coração daquele homem naqueles dias, que vive segundo o coração de Deus, é o que teme a Deus e busca guardar os seus mandamentos, ele diz. Lá em Eclesiastes 12, 13. Não como regra de salvação, porque em pecado ninguém pode oferecer nada perfeito a Deus, mas em resposta de gratidão à salvação que recebeu gratuitamente em Cristo, quando o recebeu como seu Senhor e Salvador. Davi, meus irmãos, ainda que chamado por Deus como um homem segundo o seu coração, ele era apenas um pequeno protótipo do verdadeiro homem segundo o coração de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus sim fez toda a vontade de Deus, seu Pai, em sua vida. E se queremos, como homens e mulheres cristãos, termos corações que sejam aprovados diante de Deus, então precisamos olhar para Cristo, depender do seu poder, da sua perfeição, da sua força diária, para nos levar a viver cada dia mais em crescimento progressivo, uma vida aprovada por Deus. É Cristo, é Cristo, é Cristo, irmão. Você não pode ter um coração aprovado por Deus
a menos que o seu coração esteja nas mãos de Jesus Cristo. Portanto, fique tranquilo, viu? Se você não consegue ter um coração que segue em tudo a vontade de Deus, eu também não consigo. Ninguém consegue. Então fique tranquilo. É só nas mãos de Jesus que a tua vida, que o teu coração pode ser aprovado por Deus. Ele mesmo prometeu nos ajudar em nossas fraquezas. Olha o que ele disse lá no texto um texto que eu gosto muito, Hebreus capítulo 4, de 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. É Jesus. Antes, ele, Jesus, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Humanamente, ele teve uma natureza sem pecado, mais fraca como a nossa, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, onde Jesus está lá hoje, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, de 14 a 16. Davi, no meio daquela situação difícil e pecaminosa, ele não desistiu de tudo, ele não culpou ninguém, ele confessou o seu pecado a Deus, sabendo que havia perdão, havia misericórdia da parte de Deus. Ele se levantou e ele prosseguiu ali, servindo a Deus, buscando ser obediente a Deus. Como pai, então, nesse dia dos pais, não é? Uma figura aqui para todos nós desta manhã. Você, meu querido, que talvez vai depois participar da oitiva, ou você vai tomar conhecimento aqui desta pregação em algum momento, fique tranquilo, viu? Como pai, como homem, figura para as mulheres também aqui presentes, porque você não dá conta de ser perfeito diante da tua família, e isso é assim mesmo. Por quê? Porque você é pecador, como Davi, como eu, e precisamos do perdão de Cristo sobre nossas vidas. A esperança está em você pertencer a Cristo, depender da justiça e da perfeição dele, para a tua redenção, para a tua salvação, para você ser melhor diante dos teus filhos, diante da tua esposa a cada dia. Então o convite para você nessa manhã, que ainda não é cristão, é que você se arrependa de teus pecados, da vida que vinha levando até hoje, distante de Cristo, e se entregue ao teu Redentor pela fé. E sabe o que vai acontecer? Você vai sentir o poder do Espírito Santo de Deus, transformando o teu caráter, o teu coração diante da tua família. Então, um feliz dia dos pais para todos, e que Deus nos console e nos abençoe em Cristo Jesus. Homens e mulheres confiados em Cristo, confiados em Deus como nosso Pai Celestial. Vamos orar? Senhor, pregada foi a tua palavra, Deus, palavra revelada por Senhor para as nossas vidas. Aplica esta palavra no poder, na unção do teu Espírito, ao coração dos homens, das mulheres, das crianças presentes aqui nesta manhã, também de todos aqueles que tomarem conhecimento desta palavra depois pela internet. Ó Senhor, é a palavra do Senhor revelada para nós, pessoas imperfeitas, mas que cremos em um Pai Celestial tão poderoso e amoroso que é o Senhor. Ajuda-nos, Deus, habilita-nos como homens e mulheres e crianças a sermos cada dia mais parecidos com o teu Filho Jesus, um filho que obedeceu ao Senhor em tudo e herdou a glória no final. Ah, Deus, que assim seja com cada um de nós também, teus filhos, adotados em tua família, pela fé em Jesus Cristo, que sejamos pelo teu Espírito, na aplicação da tua palavra, habilitados como teu povo, para que um dia também estejamos aí, na glória eterna contigo, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.